Olá mais uma vez, bem-vindo de novo ao Adjuncto EBD, o seu canal de suporte à Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje vamos tratar dos métodos, pelo menos os dois principais métodos de abordagem e interpretação da Bíblia. Muito bem, se você é professor de escola bíblica dominical ou pregador, o que quer que seja, você não pode deixar de conhecer esses dois principais métodos de interpretação das escrituras, ok? Eles são clássicos, no entanto, são muito usados nos dias de hoje. Um deles, principalmente, né, que são os dois métodos conhecidos como o método alegórico de interpretação e o método histórico-gramatical, tá? Não há como ensinar a Bíblia sem conhecer e interpretar o texto de forma devida. Veja bem, pregar com a Bíblia, ensinar com a Bíblia, não é a mesma coisa que pregar a Bíblia ou ensinar a Bíblia. Existe um abismo enorme, muitas vezes, entre pregar e ensinar com a Bíblia e ensinar a Bíblia, ok? Hoje em dia todo mundo prega com a Bíblia, ensina com a Bíblia. Se está ensinando a Bíblia, aí é uma outra coisa a se verificar, ok? Então eu tenho que ser bem criterioso no momento de avaliar alguém que esteja pregando ou ensinando, como os crentes de Bereia, que tinha um método, usava um método mais eficaz que nós vamos trabalhar aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro método a tomarmos conhecimento é o método que devemos tomar conhecimento para um efeito de didática, é o método alegórico. O método alegórico surgiu em Alexandria, no Egito, tá? É um método cujo precursor foi Filo de Alexandria. Ele era um judeu alexandrino, ou seja, ele era um judeu que não era ortodoxo, era um judeu que havia abraçado o costume e a cultura grega, assimilou a cultura grega, e no intuito de aproximar o judaísmo da filosofia grega, ele acabou criando esse método alegórico de interpretação, tá? É um método no qual existe uma espécie de interpretação muitas vezes poética e romântica de um texto, não exatamente sendo fiel à ideia original do texto. Logo, o método alegórico de interpretação, ele atribui ao texto vários sentidos, várias proposições, várias suposições. O texto não diz apenas uma coisa, ele tem uma espécie de alma, teria uma espécie de alma que também gostaria de nos comunicar alguma outra coisa além daquilo que é literário, digamos assim, tá? E esse método surgiu lá em 185, né? Numa escola catequética. Foi uma das primeiras escolas da era da igreja, da era da patrística, né? Dos pais da igreja antiga. Em 185, coisa nenhuma, 185, no ano 185, tá? Em Alexandria, no Egito. Essa escola era dirigida por Panteno, que foi sucedido por Clemente Orígenes. Clemente de Alexandria, e não podemos confundi-lo com o Clemente de Roma. São dois Clementes, tá bom? Panteno era o diretor, que foi sucedido por Clemente Orígenes. Mas esse método de interpretação foi, vamos dizer assim, implantado, a técnica foi implantada por Filo de Alexandria. Muito embora Filo de Alexandria não fosse cristão,
tá? Não tenho conhecimento de que ele fosse cristão, ele apenas inaugurou, desenvolveu o método, digamos assim, ok? Então esse método, o método alegórico, é o método pelo qual se compreende que o texto sagrado, a Bíblia, ela pode ter mais de um sentido e não apenas aquele sentido e aquela ideia original, a ideia que o autor pretendia expor e ensinar quando ele a escreveu. Existe um perigo, sim, existe um grande perigo nisso, porque se a Bíblia ela pode dizer qualquer coisa, então ela pode também não dizer nada. Ela perde a sua autenticidade. O texto perde a sua autenticidade. E isso é algo que é muito comum hoje. Nós vemos um pregador ou um ensinador toma um texto base para a sua lição ou para o seu sermão e muitas vezes ele nem volta mais naquele texto. Ele fala qualquer outra coisa. De fato, ele pretende falar uma ideia, ele quer transmitir uma mensagem para a igreja, escolhe um texto, não é? Escolhe um texto. Ele quer saber, ele procura saber o que deseja falar para a igreja. Depois ele escolhe um texto e usa aquele texto como base. E quando ele, partindo do fato que ele não está interessado exatamente em transmitir a ideia daquele texto, ele não se preocupa em investigar para saber se aquele texto que ele escolheu para usar como base coaduna fielmente com aquilo que ele quer transmitir. Então eu parto da minha ideia para o texto e não do texto para que eu pregue. A ideia principal surge de mim, a motivação é minha. Esse era o método alegórico. O método alegórico partia da filosofia para explicar a escritura, não é? E não partia da escritura, como se preocupava muito bem lá os crentes de Bereia. O segundo método clássico e histórico de interpretação é o método histórico gramatical. Qual é a diferença fundamental? Que, na verdade, não tem pontos de contato, né? Só há diferenças. A diferença do método histórico gramatical é que esse método ele respeita, ele mantém lealdade à ideia original do autor. Independente do que eu queira compreender, independente do que eu queira entender, aquele autor, seja quem for, ele tem uma intenção original de transmitir o seu pensamento, a sua ideia. E isso não pode ser mudado ao sabor da minha passionalidade, ao sabor daquilo que eu desejo pregar ou ensinar. Eu tenho que ser fiel à ideia original do autor. Eu não posso ser romântico quando a Bíblia não me permite ser romântico. Eu não posso ser poético quando a Bíblia não me permite ser poético. Eu preciso sempre me manter fiel à ideia original, ao pensamento, à intenção original do autor. Este é o método histórico-gramatical praticado na igreja de Antioquia, na Síria, né? Escola esta que forjou o apóstolo Paulo. Okay? O método conhecido como histórico-gramatical, aquele que respeita tanto o momento quanto o pensamento, né? A gramática, a ideia gramatical, o que de fato o autor quis expressar, o seu pensamento, né, exposto ali na gramática, isso é levado em conta no método histórico-gramatical. É a fidelidade ao texto que importa, e não o que eu desejo falar ou anunciar. Eu não posso violar a intenção do autor ao sabor das minhas preferências, digamos assim. Isso é muito comum? Sim, isto é muito comum. E aí eu não posso ficar só na teoria, eu tenho que trazer para a prática. Uma coisa que eu já observei, que já ouvi de pessoas pregando, e que serve de exemplo para ilustrar a diferença entre esses dois métodos, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele encerra o capítulo 2 dizendo assim: quem jamais conheceu
a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Eu já vi pessoas pregando esse texto, que é um texto que sucede outros textos nesse capítulo 2 que tratam de coisas semelhantes, mas ele fala algo como no versículo 9 ele diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus propôs, predispôs para aqueles que o amam. Eu já vi preletores usando esse texto, se referindo a coisas de aspectos terrenos, a benesses terrenas, a benesses seculares, a favores seculares, bens utilitários, coisas que Deus preparou para que nós pudéssemos usufruir aqui enquanto viver nessa terra, né? E já vi não uma vez apenas, não uma vez, não necessariamente que o sujeito partiu deste versículo para pregar isso, né? Não necessariamente, mas no decorrer da mensagem, da preleção ou do sermão, ele lançou mão, já vi lançarem mão desse texto, para justificar a intervenção de Deus na concessão de benesses aqui na terra. O que não é nenhum problema, toda boa dádiva vem da mão de Deus, mas eu não posso usar um texto que não tem absolutamente nenhuma relação com isso para reforçar essa ideia, reforçar essa pregação. Quer falar do favor divino no tempo presente na terra, no tempo presente para que possamos usufruir das coisas materiais, então você vai pegar qualquer outro texto que trate do favor divino, tangente à prosperidade, enfim. Este texto, não. E se fizermos uma abordagem alegórica, sim, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser isso. Ele pode se referir a muita grana, entendeu? A muito dinheiro, porque afinal de contas é uma alegoria, tem vários sentidos, pode significar qualquer coisa que o pregador queira, não é? No entanto, eu preciso ser leal à intenção original do escritor. Quando nós fazemos uma análise que não precisa ser uma análise tão profunda, basta uma simples interpretação do texto, nós veremos que esse texto fala de coisas espirituais. Está falando dos favores divinos, sim, mas de coisas que ele preservou para nós, mas coisas do mundo vindouro e não deste presente século. É só fazer uma investigação a respeito da igreja de Corinto, que fica na Grécia. A igreja ainda está lá, o cristianismo, ou melhor, ainda está lá. A igreja de Corinto, na Grécia, obviamente que, óbvio, sofria a grande influência do pensamento grego. O aperfeiçoamento do ser humano, o aperfeiçoamento da alma, ele se dava através do conhecimento. A virtude, ou melhor dizendo, o alcance da virtude é pelo conhecimento, né? O aperfeiçoamento, tudo pelo conhecimento, o conhecimento humano. E na cultura grega não existe pecado, né? É vício e virtude e vício. O oposto da virtude, aquilo que não é virtuoso, ele tem uma vida de vícios, não havia pecado. A ideia de pecado era inconcebível na mentalidade grega, né? E aí Paulo vai contrapor a sabedoria humana e a sabedoria divina, mostrando que pela sabedoria humana eu não posso ter conhecimento das coisas de Deus. E aí nós vamos fazer uma leitura do capítulo 2 para contextualizarmos o versículo que trata das coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e o coração humano ainda não concebeu. Eu mesmo, irmãos, diz Paulo,
me dirigi até vós, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Só interessava a Paulo apresentar Jesus, por isso que ele não se preocupou com eloquência. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha preleção, apesar de, certamente, Paulo lançar mão de eloquência, óbvio, estava falando entre gregos, mas esse não era o propósito de Paulo não era mostrar eloquência, é isso que ele quer dizer. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Ele vai dizer por quê? Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele já contrapõe o poder de Deus à sabedoria humana, que não pode ser alcançado, essa sabedoria não pode ser alcançada só pelo devanear, pelo raciocínio. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aí vem o pulo do gato para nós entendermos que Paulo estava apenas falando de coisas espirituais. Deus propôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, né? Ele se refere aqui ao Espírito Santo. Então é muito claro que Paulo está falando das coisas espirituais que Deus pré-ordenou, como ele falou. As coisas que ele pré-ordenou para que nós tivéssemos conhecimento agora. Para que nós tivéssemos conhecimento agora, através de quê? Da sabedoria humana? Não. Através da revelação do Espírito. Isso é muito sublime. É muito sublime, muito raro, muito caro, e não pode ser reduzido a coisas materiais que vão perecer. Então, eu estou agredindo o texto quando eu prego, eu estou a nível de ilustração, né? Eu usei esse texto a nível de ilustração. E Paulo vai terminar o capítulo da seguinte maneira, versículo 15: Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. As coisas de Deus, elas só podem ser conhecidas através da mente de Cristo, e não pela mente natural, pela capacidade natural de compreender as coisas. Um pouco antes, o versículo 14 diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Está muito claro que as coisas que o olho não viu, nem o ouvido percebeu, e nem o coração humano pode imaginar, são coisas espirituais, que só podem ser compreendidas por aquele a quem o Espírito quiser revelar. Este tem a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo, meu querido, não é para você ficar rico. A mente de Cristo não é para você ter ideias, não é para você ter, não é para você planejar, ter estratégias para ganhar dinheiro, para ser feliz no amor,
para ser feliz no que quer que seja. Não, você não precisa da mente de Cristo para isso. Deus já te dotou de talento. Algum talento você deve ter para poder explorar e angariar frutos para que você possa aproveitá-los. Você não precisa da mente de Cristo para isso. A mente de Cristo é para que você compreenda as coisas espirituais. Ok? Mente de Cristo não é para que você tenha nada aqui, não é para você pensar em nada daqui. Você não precisa da mente de Cristo para esse tipo de coisa. Você já tem os seus talentos. Então eu usei esse texto aqui, essa referência de Coríntios, porque eu já ouvi, e não poucas vezes. Seja não sendo exatamente o texto básico para a pregação, mas no decorrer de uma preleção a pessoa citar esse texto para reforçar a ideia de que Deus vai nos conceder coisas inimagináveis para usufruirmos aqui na Terra. Quer falar disso? Então, ok, procura um texto que esteja trabalhando isso. Senão eu vou macular o texto, eu vou ferir o texto. Eu vou criar uma confusão com o ensino que Paulo quer transmitir. Isso é uma coisa assintosa de se fazer com o texto. Eu tenho que ser fiel à intenção do autor, àquilo que ele quer comunicar, àquilo que ele quer tornar comum. Eu fico pensando o que Paulo diria se ele ouvisse alguém usar esse texto dessa carta que ele escreveu para comunicar a ideia de que isso são benesses aqui da Terra. Não, não são. Ok? É só fazer uma investigação simples do capítulo inteiro que nós vamos entender que Paulo está trabalhando nada mais, nada além do que coisas espirituais que só podem ser compreendidas por quem tem a mente de Cristo, porque com a mente humana é loucura. E não por acaso ele vai falar ainda no capítulo 1 que os judeus buscam sinais e o grego busca sabedoria, mas ele prega Cristo, escândalo para o judeu e loucura para o grego, que pela filosofia não faz sentido nenhum um justo morrer pelos injustos, né? A mensagem da cruz não tem sentido, não tem lógica para a mentalidade grega. É disso que Paulo está trabalhando. É por isso que ele fala isso aos Coríntios. Por conta de quê? Daquele contexto histórico. Por isso que o método tem que ser histórico gramatical. Eu preciso entender. Para aí sim aplicar o texto, ensinar o texto e proporcionar crescimento à minha plateia, a meus alunos, à minha classe, o que seja, ok? Então, se você é professor, você precisa se dedicar a compreender esses dois métodos. Método alegórico, ele pode ser uma coisa nociva, porque uma vez que a Bíblia tem vários sentidos, pode significar qualquer coisa, ela não é nada. Uma coisa que é tudo, não é nada. Então, este foi o tema de hoje, tá? Os métodos mais conhecidos de interpretação das Escrituras, de abordar a Escritura. Método alegórico e método histórico-gramatical. Quer ensinar a Bíblia de forma eficaz? Então use o método histórico-gramatical, porque este é o método que mantém lealdade à intenção, ao pensamento original do autor. Então fiquem com Deus, até uma próxima, a paz de Cristo estejam com todos e até o próximo vídeo do nosso Adjuncto EBD. Um abraço.